Agora nós vamos trazer aquele caso da mulher que denunciou o seu companheiro, né? Ela acompanhada da advogada Adriane Magalhães, foi na delegacia da mulher ontem, por conta dessa imagem. Olha aqui, ó. Dessa dança. Esse vídeo, que é algo normal hoje em dia, não é? Sim. E detalhe, o tal companheiro dela, que seria o agressor, é cantor de forró. Ver a mulher dos outros dançando é fácil, né? Pelo amor. Agora vê a sua, né? A dele, no caso. Ainda curte a dos outros, exatamente isso que Maria está falando aqui no nosso ouvido. Mas olha, minha gente, um caso extremamente absurdo, delicado, revoltante, porque a vítima, ela foi brutalmente agredida. Ela teve os dentes arrancados por conta dessa violência toda. Detalhe, 2 dentes arrancados nessa última agressão, porque já teve uma outra que um terceiro dente já tinha caído. Olha a situação, olha essa história de violência doméstica. Ah, era só um namoro? Mas é uma violência doméstica. Envolve um casal, envolve um relacionamento amoroso. Neste momento, a Patrícia de Paula está com a vítima, Bárbara Mitoso. E conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Patrícia. Bom dia a você, Cleiton. Bom dia a você, Bárbara Mitoso, e a todos que acompanham a programação da TV Norte no SBT. Nós estamos aqui com a Kaline Milena, de 30 anos, que estava conversando já conosco, adiantando que sofreu toda essa agressão, inclusive perdendo 3 dentes, foi espancada. Tudo isso aconteceu do domingo para segunda-feira. Eles estavam, ela e esse rapaz, ao qual ela tinha um relacionamento de pelo menos 1 ano, estavam no bairro do Parque 10 e iriam passar pela Torcoa Tapajós para chegar no bairro Novo Israel. E durante todo esse percurso, ela estava conversando conosco. Foi o momento exatamente que ela foi agredida durante esse percurso. Ela consegue falar, eu sei que você não pode se esforçar muito para falar, mas o que você puder contar para a gente, Kaline, como foi que toda essa situação assim ocorreu? Você tem 1 ano de relacionamento, já havia acontecido outras agressões. Queria que você contasse um pouco para a gente. Sim, a gente faria, né, 1 ano, dia 25. E aí, como você disse, a agressão aconteceu tudo dentro do carro, durante o trajeto do local até a minha residência. Antes de entrar no condomínio, ele deu uma volta mais na frente, porque eu me debatia muito no carro, eu queria chamar atenção, né, em certos momentos, e ele não queria que ninguém visse, né, na entrada do condomínio, e depois ele entrou. E aí, ele estacionou o carro, e quando subimos a escada, eu estava muito ensanguentada, como estava no carro, a gente não conseguia ver o que tinha acontecido de fato, né? Eu não tinha percebido que meu rosto tinha quebrado, minha boca tinha quebrado. E quando chegou lá em cima, que eu olhei no espelho do banheiro, o sangue ficou sangue na minha casa toda. E aí ele pediu para eu tomar banho, lavar no chuveiro, para limpar. Foi quando eu mandei ele embora, ele foi embora. Essa é a 3ª vez e última. Se Deus quiser, nem comigo e nem com ninguém mais. Aconteceu a primeira vez dia 25 de julho do ano passado. Fiquei parecida com isso, mas a minha boca não ficou quebrada desse jeito, com olho roxo, com vários hematomas. Só que eu nunca tive coragem de denunciar, porque ele sempre falava que ia mudar, falava que era por causa da bebida e de fato, todas as vezes das agressões, as 3 piores agressões, foram sempre ele bêbado. Então, a primeira vez foi ano passado, com 2 meses de relacionamento. E aí depois, em outubro, aconteceu novamente. Ele me bateu, deu um murro, um soco, que um dos meus dentes quebrou, tive que refazer o dente. Perdi 1 dente só e dessa vez aconteceu isso e foram 3 dentes. E família aqui? Tem minha mãe aqui em Manaus e tem minha família em Manacapuru também, que minha família que me criou em Manacapuru, eu sou de lá. Só que eu vim para Manaus já ensino médio, casei aqui e aí minha família continuou lá e eu conheci ele lá, né? Mas a minha família é daqui. Agora, tudo isso por conta de ciúmes de um trabalho que você realiza? É exatamente por conta desse trabalho que você realiza? Porque todas as minhas vertentes de trabalho, eu trabalho com o público, né? Eu sou promotora de evento, eu trabalho em atendimento hospitalar, eu sou assistente de médicos de ultrassom. Então, a minha vida toda foi trabalhando com o público. Eu também sou streamer, eu trabalho dentro de um aplicativo de live. E ele nunca conseguiu entender o meu trabalho, nunca conseguiu confiar, nem em mim, nem nele mesmo. Ele sempre foi muito inseguro, sabe? Então, em todas as oportunidades que ele tinha, ele me insultava, dizia que eu queria me oferecer, me mostrar, que
Ele nunca usou os termos de puta, assim, mas ele dizia que eu era oferecida, que eu queria me aparecer, falava que eu me vendia, sabe? Coisas assim desse nicho. E foi isso, exatamente essas mesmas palavras que ele usou na vinda do carro, que eu queria dançar. Tava me mostrando, dançando pra macho, que eu deveria não ter dançado, porque teve colegas minhas que não dançaram, mas eu, como gostava de me aparecer, e eu dancei, quero me mostrar, sabe? Sendo que eu nunca fiz nenhum tipo de vídeo de dança, entendeu? Kaline, normalmente, quando a mulher sofre algum tipo de agressão como essa e que já tem um antecedente em relação a essa agressão, ela nota ou pode passar como se fosse uma coisa praticamente normal, porque, para quem não sabe, quando tem esse modus operandi do homem que agride a mulher, que ele comete uma agressão, logo após ele volta falando exatamente o que a Kaline falou, que vai mudar, que aquilo é por conta de uma situação, no caso dele, por conta da bebida, oferece até um presente, leva para um jantar, para sair, para que a pessoa possa esquecer um pouco do que aconteceu. Quando você passou por esses dois momentos, foi em 2024, né? Em 2024. Quando você passou por esses dois momentos, nenhum dos dois te apontaram assim. Eu sei que ele te falou, praticamente te ameaçou. Mas nenhum desses momentos te deixou em alerta de dizer, olha, se aconteceu isso aqui, possivelmente coisa pior pode acontecer depois. Como é que foi teu pensamento em relação a isso? Não, nunca pensei. Na minha cabeça sempre ele ia mudar. Porque a gente terminava e quando a gente voltava depois de 3 dias, uma semana, ele vinha outra pessoa da cidade dele. Ele vinha um cara assim, um príncipe. Aí depois voltava tudo de novo, entendeu? Então eu sempre acreditei na mudança dele. Eu perdoei ele várias vezes. E eu não digo só de agressão física, psicológica, de ele me insultar, de ele falar as coisas assim, sabe? E são palavras que às vezes dói muito mais, entende? Que ele sabia coisas que me machucavam e mesmo assim ele insistia nisso. E aí depois disso, dessa última vez, na hora que ele saiu de casa, que eu mandei ele embora, ele mandou vários áudios, ligou pedindo perdão, dizendo que me amava e que nunca tinha amado ninguém assim, que era pra eu perdoar ele, me chamando de princesa, tipo, várias coisas assim, sabe? E eu não respondi, não dei um retorno. Foi quando ele disse que ele ia pra cidade dele, pro Manacapuru. Agora, quando se faz quando se age dessa forma, nós sabemos também que tem outras agressões em relação a mulheres, né? Você soube se eles cometeu isso, quem são essas pessoas, conheceu, soube quantas? O que você sabe sobre uma agressão anterior ao relacionamento de vocês? Até onde ele me contou, ele tem uma medida protetiva contra uma ex-namorada dele, em Manacapuru, que ele passou 4 anos com ela, parece. Hoje ela já tem uma pessoa, ela é casada, graças a Deus, ela tem uma vida já. E a outra foi um BO que a mãe do filho dele, da filha dele, fez por causa de pensão, além de pensão, foi por causa do que ele mandava mensagens insultando ela, usando palavras assim. Kaline, quando você sabe dessas duas situações, que são situações que já daria aquele start, assim, né? Olha, já tem uma medida protetiva. Isso quer dizer que houve uma agressão para se ter uma medida protetiva. Tem essa situação com a mãe do filho, onde a sogra também entrou no caso para poder ter essa defesa. Nesse momento que você soube, nem assim você não pensou que ele poderia fazer algo? Não. Eu realmente não sei por que eu segurei tanto tempo, sabe? Porque eu vivia minha vida normalmente com as minhas filhas, pagando as minhas contas, comprando as coisas para casa, sempre virada, e eu não precisava estar passando por isso. E foi uma escolha minha, né? Eu escolhi acreditando que ele fosse mudar, que ele fosse ser a pessoa que eu ia viver para minha vida, sabe? Nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Como é que agora você olhar para você, eu digo fisicamente falando, né, onde você perdeu os dentes, você teve vários pontos na boca, foi muito agredida, e olhando para você que é tão pequena, né, assim, tão miono, tão pequena, qualquer agressão, mostra aqui o braço, deixa eu mostrar o braço dela como ficou, ou seja, uma agressão como essa, uma pessoa da estatura que tem a Kaline, realmente causou não só essa questão física, né, das dores. Nós fui dar um abraço solidário aqui na Kaline, e ela, cuidado que eu estou toda, né, dolorida aqui na lateral, ou seja, foi essa parte, esse teu lado esquerdo foi... Eu estava dirigindo, então ele dirigia com a esquerda e me batia com a direita, e eu fazia isso aqui, tentei me defender,
E aí me debatia no carro. Deixa eu mostrar aqui, olha. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a mão, deixa eu mostrar aqui o braço. Ela está bem machucada aqui nesse lado esquerdo, como eu estava falando. Ele estava dirigindo com uma mão e com a outra ele foi espancando ela do Parque 10 até o Novo Israel, no trajeto inteiro ali da Torquato Tapajós. Deixa eu colocar... Pode falar. Na Torquato eu tentei abrir o carro, né? Porque queria que ele parasse de me bater. Na hora que eu abri, ele bateu de volta e fechou o vidro. E aí eu não consegui mais que ninguém me visse, sabe? Tentei. Como é que é pra você se olhar no espelho da forma que você tá agora? Sim. Nem me olhei ainda. Porque eu preciso, às vezes, mandar uma foto pra alguém, né? Dói, porque eu trabalho com minha imagem, né? E como eu não trabalho fixo, eu trabalho com a minha imagem para poder receber. Como é que eu vou fazer, né? Deixa eu fazer o seguinte, a apresentadora Bárbara Mitoso quer fazer uma pergunta. Bárbara, eu vou colocar meu fone aqui bem pertinho da Kaline para que ela possa te ouvir bem, tá, Bárbara? Pode falar. Kaline, na verdade, não é nenhuma pergunta. A gente quer deixar aqui nossa palavra de força mesmo. Eu, como mulher, né, como mãe, como uma pessoa que está aqui na frente do vídeo também, eu quero dizer para você que você é poderosa, que você pode fazer, sim, o seu trabalho de forma digna, construir a sua vida. Isso que aconteceu com você não define você, entendeu? Você é uma mulher que tem muita coisa ainda para viver. Você está passando por esse momento agora e a gente está com você. É isso que eu quero dizer. Nós do Grupo Norte de Comunicação, eu, Bárbara, estou ao seu lado, viu? A gente vai lutar ao seu lado porque a sua história, como de muitas que estão aqui atrás dessa tela, que estão nos assistindo hoje, podem denunciar, porque infelizmente, Kaline, mais de 70% das mulheres que morreram por conta de feminicídio, foram vítimas de feminicídio, nunca tiveram a coragem que você está tendo de vir aqui, mostrar o rosto, de falar o que aconteceu, de denunciar, nem que seja só na delegacia de forma anônima. Então, o que você está fazendo é um ato de coragem e é um ato que vai realmente mostrar para muitas mulheres que elas também podem ter essa coragem de denunciar para sair desse relacionamento abusivo. Então, é essa palavra de coragem e de força que eu queria deixar para você. Deixa eu conversar agora, ouviu, né, Kaline, tudo que a Bárbara falou. Eu gostaria de conversar aqui, viu, Bárbara? Deixa eu chamar aqui Fica aqui, por favor, Kaline, por favor, ainda fica aqui com a gente, tá? Deixa eu conversar aqui com a doutora, com a advogada Adriane Magalhães, é isso, né, doutora? A senhora consegue sentar, dá para sentar aonde, Dani? Pronto. Pode sentar aqui, doutora. Queria saber agora o que acontece a partir desse momento, né? A senhora tem acompanhado toda a situação, todo o caso, nos recebeu aqui. Eu quero agradecer a senhora por abrir as portas da sua casa, né, para nos receber. E eu gostaria que você falasse para a gente agora, a partir de agora, uma situação como essa. Qual é o próximo passo desse momento? Ele cometeu um crime de lesão corporal, né? Nós já registramos na Delegacia da Mulher, tivemos todo o pronto atendimento, já pedimos a medida protetiva dele, a delegada pediu também a prisão dele. O processo está na primeira vara de violência doméstica da mulher, no Tribunal de Justiça do Amazonas. A minha equipe de advogados que trabalham comigo já está no tribunal, aguardando a magistrada chegar para poder despachar esse processo com ela. E estamos todos torcendo para que seja deferido o pedido de prisão deste agressor e que ele vá imediatamente para a cadeia. E aqui eu faço um apelo para vocês. Caso vocês saibam do paradeiro do Diego Damasceno, informem a Delegacia da Mulher. Pode nos informar através do Instagram. Qualquer denúncia será muito bem-vinda para encontrar este agressor. Inclusive, ele já tem um mandado de prisão por não pagar a pensão do filho dele, que não é com a minha cliente, é com outra mulher. E é isso. E fica aqui um apelo para cada uma de vocês, mulheres. Denunciem, não deixe os agressores passarem.
A Bárbara, conversando com você ainda há pouco, né, eu até dei um tempinho aqui, viu, Bárbara, porque eu notei que a Kaline começou a ficar emocionalmente até um pouco mais abalada, e ela está numa situação bem delicada, mas aquilo que a Bárbara falou para você, né, junto com todas as mulheres e todo o Grupo Norte, né, nós nos unimos a tudo que a Bárbara falou, né, dessa força, dessa busca, que você entenda quem você é nesse processo do mundo da vida. E você pode responder a Bárbara agora. Eu só tirei um pouco, só para falar, porque ela começou a ficar muito molezinha aqui, e aí eu chamei logo a doutora para dar essa palavrinha aqui, mas você pode responder agora a Bárbara Mitoso, que você ouviu tudo que ela falou, né? Pode falar. Obrigada, Bárbara. Que eu sirva, né, de uma forma ruim, eu sei, mas que eu sirva de exemplo para que as outras mulheres não se calem, que não esperem chegar ao meu ponto para poder denunciar, que sejam mais corajosas que eu, porque eu demorei a tomar essa atitude. Eu deveria ter tomado na primeira vez, nos primeiros 2 meses de relacionamento, porque a primeira agressão foi nos primeiros 2 meses, e que falem, que não se calem. E obrigada por tudo, por todo apoio. Muito obrigada. E só falando para todas as mulheres, viu, Bárbara, e a todos que estão acompanhando, tem um sinal que é muito importante, que nós vimos bastante em vídeo. Você já viu o sinal que fecha a mão, né? Fiquem atentas. A mulher, quando ela fizer isso aqui e abrir a mão e fechar a mão, ela está dizendo que precisa de ajuda. Você fez isso? Por que você fez isso? Pela janela do carro. Como é que foi esse momento de olhar pela janela e fazer desesperado um gesto, que é um gesto que pode salvar também uma vida ali? Mas naquele momento ninguém conseguiu. Não viram. Aí foi quando ele subiu o vidro e me puxou e manteve os murros. Então, é esse gesto aqui, o polegar, abre a mão, fecha a mão, é um pedido de socorro da mulher quando está sendo agredida, e agredida de todas as formas, né? Nós falamos emocionalmente, porque quando se olha o caso, né, doutora, se olha o caso da Kaline, por que ela não denunciou antes? Por que ela não falou antes? Quem está de fora da situação tem uma noção muito mais rápida para pensar e para falar. Quem está dentro da situação tem a questão da prisão emocional também, porque não é só a questão da agressão, mas há uma prisão emocional que naquele momento a mulher não está sentindo, mas ela sente que não consegue ficar distante. Porque gostou de acontecer. Não gostou nada. É que não consegue ter força para sair. Então, é aquilo que a Bárbara falou. A Kaline sair de uma situação como essa, aparecer num vídeo, aparecer no SBT, num programa que é líder de audiência, para ter a coragem de falar sobre o que aconteceu e também ter coragem de dizer para outras mulheres: não tenha medo, faça isso o mais rápido possível. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil, nós sabemos disso. Não é fácil. Eu fui dar um abraço nela, Bárbara, e eu já senti essa dor quando eu abracei a Kaline, porque eu fui dar um abraço muito sutil, e só de eu tocar nela, ela falou: ai, cuidado que eu tô com o corpo todo doendo, o meu lado esquerdo tá todo doendo, eu fui muito agredida. E quando eu olho o lado esquerdo dela, todo roxo, inchada, mão inchada, ou seja, numa situação que eu também, como mulher, assim como você, Bárbara, e assim como todas as nossas telespectadoras, e também os homens que têm pleno respeito pela mulher, que reconhece que a mulher é muito forte em diversas situações, mas tem a fragilidade física. Isso aí é óbvio. Nós temos uma fragilidade física. E quando se vê dentro de um carro, trancada, fazendo sinal na janela, pedindo socorro, mas ninguém vendo, e fechando o vidro desse carro, naquele momento, eu acho que a única coisa que passa é: eu não vou conseguir nem chegar viva naquele local. Eu não vou conseguir chegar viva lá em casa. Eu não vou conseguir chegar viva para contar o que aconteceu. E hoje, a Kaline é um sinônimo de vida, de muita resistência, de resiliência mesmo, e de uma mulher que quer ver uma página virada, que é isso que nós desejamos para vocês, para você, viu, Kaline, que essa página seja uma página virada na sua vida. Essa página, você coloca ela do lado, porque a partir de agora, sabe o que todos nós desejamos para você? Que você pegue um livro, um caderno com páginas brancas, e a partir de agora, pegue uma caneta e escreva uma nova história para você.
que seja essa nova história. E nós queremos daqui a pouco, viu, doutora, daqui a algum tempo, contar uma nova história da Kaline junto com a senhora. Queremos contar que a Kaline saiu da situação, que ela já está no outro nível, que ela está fazendo os trabalhos, que ela tem um novo relacionamento, que é uma pessoa que respeite, que a trate como deve ser tratada. Então, é essa história, viu, Kaline, que nós queremos contar aqui, do mesmo jeito que estamos hoje com vocês duas. Eu espero que não seja muito tempo para acontecer isso, viu, doutora? Mas que nós consigamos retornar e possamos mostrar que você vai contar uma nova história. E eu quero estar bem aqui, eu quero ser essa pessoa está aqui com você. Quero ver a Bárbara com toda aquela mensagem que ela mandou para você, assim como o Cleito e todos que estão acompanhando. Ver essa nova história. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser amada, você nasceu para ser querida e para ser respeitada. E se essa pessoa não tem nada disso por você, então você também não pode ter nada disso por essa pessoa. Esse teu sentimento não pode ser o mesmo para essa pessoa, porque ela não tem um sentimento por você. Que você não esqueça disso. Que cada vez que você pensa até em querer retornar, olhe para o seu rosto. Veja o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. Porque você nasceu de novo. Não tem outra explicação, doutora. Ela nasceu de novo. É uma segunda vida. É uma segunda vida. E nós estamos aqui para consagrar essa segunda vida. Com toda certeza, ela está tendo todo o apoio de mulheres nortistas, assim como você falou. Estamos todas unidas e irmanadas nessa causa da Kaline, que é toda nossa. A dor dela é a nossa dor. Podemos olhar, não sei quem é você, não sei nem qual é a sua história, nem quem é a sua família. Mas eu falo assim por nós mulheres, que as mulheres da TV, como tem a Bárbara e tantas outras mulheres que permeiam ali, as diretoras do programa, produtoras, são mulheres muito aguerridas. E quando a gente, sabe aquela coisa, quando você pega um caso, parece a senhora, doutora, quando pega um caso assim, para largar, menino, só se arrancar muito na nossa mão. Então, quando ele estiver preso, e olhe lá, enquanto ele não for preso, condenado, sentenciado, eu não vou sossegar um minuto sequer. Não sossegue mesmo não, doutora. Não sossegue não, nós não vamos sossegar também do outro lado. Nós vamos aguardar. Eu quero uma nova história para sua vida. Quero ver você diferente, você feliz igual vi você nos vídeos, fazendo o seu trabalho, e você nasceu para ser uma grande vencedora. Nunca esqueça disso. Nasceu para ser um sucesso nessa terra. Você foi escolhida para estar nessa terra. Então, que você seja uma grande vencedora, um grande sucesso e dê tudo certo na sua vida. E nós estamos juntos com você. Estamos juntas com você. Tá bom, Kaline? Voltamos com vocês aí ao estúdio. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Patrícia de Paula, pelas palavras emocionantes. Kaline, a doutora também. É tudo isso que a Patrícia falou. A gente está junto e a gente vai continuar acompanhando esse caso, sim, em todos os detalhes, né, Cleiton Pascarelli? A gente tem, inclusive, informações sobre crimes que são praticados contra a mulher no estado do Amazonas. É importante a gente trazer essa informação porque a Kaline poderia ser mais uma na estatística. Graças a Deus, ela não foi. E graças muito à reação dela. Sim. Em se defender, em realmente buscar querer, né, revidar ali, se defender. Ela foi muito forte. Ela foi muito forte. Então, olha só no ano de 2024 foram mais de 4.000 casos de violência contra a mulher. É inadmissível. Referente ao ano de 2023, esse número chegou a quase 13% maior. Onde há mais índices de violência contra a mulher? São Paulo, Amazonas. Olha essa estatística. Segundo lugar, o Amazonas. Ridículo. Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rio de Janeiro. Apesar de São Paulo e Rio de Janeiro estarem aí, você percebe que a maioria dos estados é do Norte e Nordeste. Onde esse machismo estrutural ainda é muito enraizado. E o que é o machismo estrutural? A menina cresce ouvindo os seus pais dizendo que ela tem que ser submissa ao homem, ao marido, ao namorado, seja lá quem for, e acaba criando uma dependência psicológica, às vezes uma dependência econômica que não tem por que existir. Você vê aí que ela foi agredida a primeira vez, foi agredida a segunda vez, precisou agora quase perder a vida para ela entender o papel dela nesse relacionamento. E você viu a fala dela? Demais. Ela falou assim, eu não sei por que eu fiquei tanto tempo nessa relação.
isso vem muito daquela pressão psicológica mesmo, da violência psicológica. A gente precisa falar aqui também, as palavras que acaba falando, e você falando do machismo estrutural, está muito enraizado nisso também, porque aí fica aquela questão, não, mas eu tenho que estar aqui ao lado dessa pessoa, o que essa pessoa fala, né, o que o homem fala é o que vai prevalecer, né? Às vezes tem a questão financeira, muitas vezes tem muitas mulheres que têm a questão financeira, mas essa questão psicológica, essa questão aí de que o homem tem a última palavra, de fato, é a que é mais enraizada, né? O que a gente mais vê na sociedade. É importante a gente falar o seguinte, muitas vezes, algumas famílias se apegam, inclusive, a passagens bíblicas que falam de submissão, que a mulher tem a submissão diante da atividade de casa. Mas essa submissão é uma missão secundária de apoio ao esteio familiar, de auxílio. Não pode ser levado em consideração esse machismo estrutural de que só pode o homem se beneficiar de qualquer outra coisa. É muito do que a gente conversava aqui ainda agora. Eu sou cantor da noite, eu sou curto fotografias de mulheres na internet, dancinhas, eu posso, né, dançar com a mulherada, você não. Porque você é mulher. Não existe isso. E a mulher não pode, tem que ficar em casa. O que eu quero chamar a atenção aqui, inclusive? É importante que as mulheres entendam o que elas querem para si. Ah, mas eu não estou com emprego, eu não estou com isso, eu não estou com aquilo. A própria doutora Adriane Magalhães, ela faz parte de todo um corpo técnico-jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a Comissão da Mulher, que tem apoio para essas mulheres vítimas de violência ou que, de repente, não tem a violência física, mas tem a tal da psicológica, né, que a gente está comentando aqui, que inclusive está sendo debatido lá no Congresso Nacional a possibilidade de virar o crime de tortura. Pena igual um crime de tortura. Porque de fato é uma tortura. Exato. Só não tem as marcas físicas, mas emocionalmente... Às vezes é até pior. É até pior. Às vezes é até pior, porque cá entre nós, e não desmerecendo aqui quem acaba sendo agredido, mas as marcas físicas, com remédios, com tratamentos ou com o tempo, vão desaparecer. Mas as marcas psicológicas ficam no ser humano pro resto da vida. As pessoas ficam ali, igual, por exemplo, quem é assaltado só porque ouviu um barulho de motocicleta se desespera. Sim. Tem gente que se urina por conta do medo. Alguém levantou a voz um pouquinho, a pessoa está chorando. E acarreta muitas outras doenças, né? Ansiedade, depressão, até mesmo para você que está sendo vítima de um relacionamento. E os números também, a gente tem um número aí, ó, 181, que é o da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o 190 da Polícia Militar e o Disque 100, que é Direitos Humanos. E pode ligar de forma anônima, pode fazer a denúncia de forma anônima. Deve fazer.